Thaís Arbex está conosco, direto de Brasília. Thaís, a gente está com você, também está com o Caio Junqueira analisando esse cenário. E há pouco o Caio fazia a seguinte colocação, de que a manifestação de hoje diz muito para a gente com relação a um possível segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Você também vê assim? Carol, muito possivelmente sim, porque a gente não vê, pelo menos no retrato de hoje, nas pesquisas eleitorais que a gente tem acompanhado de hoje, a gente não vê um cenário muito aberto para a possibilidade de uma terceira via, da chamada terceira via, chegar a um segundo turno. O que a gente enxerga é uma polarização bastante clara entre o presidente Jair Bolsonaro e a possível candidatura do ex-presidente Lula. E essa unidade que a gente enxerga hoje, nos atos de hoje, é sim uma tentativa, talvez uma construção para 2022. Mas eu gosto de voltar um pouco em 2018, Carol, quando também se tentou fazer essa mesma construção. Naquela época, muitos partidos da chamada centro-esquerda e centro-direita tentaram ficar unidos em torno de um único nome. Acabaram não conseguindo, a gente viu uma gama muito grande de candidatos em 2018 à presidência da República, e essa construção ela vem sendo feita desde então. A gente sabe das dificuldades, embora hoje também tenhamos que chamar a atenção para o fato de que o ex-ministro Ciro Gomes participa desse ato. A gente sabe que, embora de um partido de esquerda, ele tem muitos atritos com o PT, com os partidos que formam o arco de aliança com o PT. A gente já viu diversos embates públicos. Então, hoje, ter a participação de Ciro Gomes nesse ato, ela também é bastante simbólica. Mas é claro que tem que olhar para o segundo turno. Como eu já disse aqui na programação hoje, temos nesse ato diversos pré-candidatos à presidência da República, diversos nomes que estão construindo a sua candidatura. Então, por isso, há uma preocupação também, inclusive, que o ato não se transforme num ato eleitoral. Por isso que a pauta econômica é o fio condutor dessa manifestação, é o que de fato une todas essas pessoas no mesmo palanque. Carol. Thaís, queria que você falasse um pouquinho também sobre o que essa manifestação, se é que ela vai significar alguma coisa a partir de segunda-feira em Brasília, por exemplo. Ela altera alguma correlação de força, altera a visão do governo a respeito de quem são os seus adversários, a respeito da movimentação desses adversários. A partir de segunda, por exemplo, o governo acompanhando a manifestação hoje, ele altera em alguma coisa a compreensão dele já existente até hoje de manhã, antes das manifestações? Rafael, eu tenho tentado acompanhar um pouco essa temperatura para ver se já há manifestação de aliados do presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa avaliação política dos atos de hoje. Normalmente eles vão às redes sociais para se manifestar, mas ainda não consegui identificar isso do ponto de vista prático. Mas há um pano de fundo importante, Colombo e Carol. O que a gente enxergou? A entrada em cena do ex-presidente Michel Temer para que o presidente Jair Bolsonaro diminuísse o tom dos seus ataques, fizesse aquele texto, aquele documento à nação, com declarações, colocando toda a bola no chão, diminuindo os ataques ao Supremo, recuando em vários aspectos, na verdade, foi um ponto de virada no que a gente vinha enxergando nos partidos de oposição. A gente já tinha visto, ouvindo aqui em Brasília principalmente, uma toada mais forte, por exemplo, em relação ao impeachment, mais pressão em relação a isso. A partir daquele momento em que Temer entra em cena e o presidente Jair Bolsonaro se compromete e divulga um texto pela pacificação entre os três poderes, essa pauta ela fica um pouco escanteada. Então, é nesse contexto que a gente
tem que enxergar também o dia seguinte. Saber que o presidente Jair Bolsonaro, ele ainda está sob o efeito daquele documento e, pelo menos, se comprometeu a ficar assim. Quando ele foi divulgado, a gente dizia que não sabia quanto tempo duraria, mas o fato é que está durando. Então, sob esse efeito da pacificação, se seguir assim, muito dificilmente o olhar do governo muda para aquilo que a gente já tem como claro, que com certeza será uma disputa bastante polarizada. E, por outro lado, o que a oposição espera? Ela tem só acompanhado essa pauta econômica. A gente sabe que tem algumas questões muito essenciais sem resolução, que dependem de uma solução para que a economia, de fato, dê algum respiro maior. Por exemplo, a questão do combustível. Outro exemplo, o novo programa social do governo. A gente sabe que tem um esforço do Congresso para encontrar um espaço fiscal para esse novo programa social. A gente sabe que Arthur Lira quer tentar definir ainda nessa semana uma solução para esse custo tão alto do combustível. Então, todas essas questões, elas vão pesar mais do que, de fato, a manifestação. E é nesses pontos específicos que os organizadores estão atentos, porque vai depender muito de soluções ou de não soluções para esses problemas que os novos atos serão convocados e podem ter ou não mais força do que a gente está vendo hoje, Colombo.